História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 18 de novembro de 1154. Morre Adelaide de Saboia, rainha consorte dos francos, minha 30ª e 32ª avó, mulher de Luís VI, o Gordo, rei dos francos, sobrinha materna do Papa Calixto II e pentavó da rainha Santa Isabel, mulher do rei Dom Dinis de Portugal. Adelaide de Saboia, rainha consorte dos francos, nasceu em 1090 e morreu dia 18 de novembro de 1154. Era filha de Humberto II, conde de Saboia e Moriana, e de Gisela da Borgonha, neta paterna de Amadeu II, conde de Saboia e de Joana de Genebra, e neta materna de Guilherme I, conde palatino da Borgonha e de Estefânia de Longwy. Adelaide de Saboia, também conhecida por Adelaide de Maurienne, foi rainha consorte dos francos, casada com Luís VI, rei dos francos. Biografia. Adelaide de Saboia era filha de Gisela da Borgonha e de Humberto II de Saboia e Moriana, era sobrinha do Papa Calixto II, que chegou a visitá-la na corte francesa, irmã de Amadeu III de Saboia, meu 28º avô, 6 vezes meu avô, e portanto tia de Dona Mafalda de Saboia, minha 27ª avó, 6 vezes minha avó, rainha consorte de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, meu 27º avô, 11 vezes meu avô. Perdendo o seu pai em criança, em 1103, Adelaide e os seus irmãos foram educados pela sua mãe, que se casou pela segunda vez, em 1105, com o Marquês Rainier I de Monferrato. A 4 de abril de 1115, tornou-se rainha consorte dos francos ao casar, na Catedral de Notre-Dame em Paris, com o rei Luís VI, de quem teve 8 filhos. Lembrada como sendo uma mulher feia, mas atenciosa e pia, durante a sua estadia na corte de França, Adelaide foi uma rainha influente, auxiliando o seu marido nos assuntos do Estado e sendo responsável pela educação dos seus filhos. Com a morte de Luís VI em 1137, subiu ao trono Luís VII, que preferiria ter seguido a vida monástica, e Adelaide tornou-se rainha-mãe dos francos, partilhando o poder e influência com o abade Suger de Saint-Denis. Casou em segundas núpcias com o condestável Mateus I, senhor de Montmorency, de quem terá tido uma filha. Adelaide foi uma de duas rainhas protagonistas de uma lenda contada pelo nobre inglês William Dagdale. Segundo esta, ter-se-á enamorado de um jovem cavaleiro, Guilherme de Albigny, num torneio. Uma vez que este já estava noivo da rainha inglesa Adelisa de Lovaina, viúva de Henrique I da Inglaterra, e se recusou a tornar-se seu amante, a ciumenta Adelaide teria-lhe armado uma cilada com um leão esfomeado, mas Guilherme arrancou a língua do animal com as mãos, matando-o. É sem dúvida uma história apócrifa. Em 1153 obteve o consentimento do marido para se retirar para a abadia de Montmartre, que fundara com o rei Luís VI, falecendo lá a 18 de novembro de 1154. Foi sepultada na igreja de Saint-Pierre de Montmartre. Família e descendência. A 4 de maio de 1115 Luís VI, rei dos francos, meu 30º e 32º avô, casou em Paris com Adelaide de Saboia, minha 30ª e 32ª avó, filha de Gisela da Borgonha e Humberto II de Saboia. Dela teve Filipe de França, rei subordinado a Luís VI entre 1129 e 1131, morreu em consequência de uma queda de cavalo. Luís VII, rei dos francos, casou com Leonor da Aquitânia, meus 29º e 31º avós. Henrique de França, bispo de Beauvais e arcebispo de Reis. Hugo de França, morreu jovem. Roberto I de Droix, conde de Droix e de Perche, casado com Inês de Baudemont, senhora de Braine. Constança, princesa de França, casada em 1140 com Estáquio IV de Blois, conde de Bolonha, e em 1154 com Raimundo V de Toulouse, conde de Toulouse. Filipe de França, bispo de Paris. Pedro de França, senhor de Courtenay, casado em 1152 com Isabel de Courtenay, meus 29º e 31º avós.